Obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria poder retornar a esta casa. Eu me lembro, eu estive aqui pregando a primeira vez no ano 98. Muitas coisas mudaram. O cabelo caiu, a barriga cresceu. Já virei avô e continuo casado com a mesma esposa. Deus tem sido bom, misericordioso. Glória a Deus. Meus queridos, por favor, enquanto você descansa o seu banco, eu estou em casa. Na verdade, eu falei para o pastor Márcio que nós temos, na verdade, está acontecendo lá. Esse aqui é o tempo que eu tenho, pastor? Pensei que era esses 10 minutos. Senhor, segura esse relógio aqui. Nós temos hoje congresso na nossa igreja de varões, né? E eu tive que, na verdade, não cumprir o que eu falei para os irmãos no final de semana passado. Não falta ninguém. Aí hoje eu deixei para avisar logo hoje de manhã. Ontem, depois do culto, eu avisei para o líder dos varões que eu não estaria hoje. Então quase ninguém da nossa igreja sabe que nós aqui estamos. Tive que avisar depois. Mas tem uma pessoa que estava aqui do lado, né? Uma irmã que congrega conosco. E visitando a sua mãe, nós falamos que estaríamos aqui. Hoje veio também a nossa irmã Marlene nos prestigiar. A irmã Marlene é dessa época também, já de muito tempo, em nome de Jesus. Por favor, fique de pé. Vamos ler a palavra de Deus, nós já estaremos orando. Por favor, abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Deus já tem falado conosco. Se você tem prestado atenção no culto, você vai ver que esta palavra é uma confirmação daquilo que Deus quer ainda confirmar no meu coração e no seu coração. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 18 até o versículo 25, queremos fazer menção da palavra de Deus. Glória a Jesus. Feliz de poder mais uma vez retornar, como disse, de estar aqui novamente, revendo alguns irmãos, alguns eu os conheço de rosto, talvez não de nomes, mas glória a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Todos encontraram? A minha tradução é talvez um pouco diferente da sua, é uma Almeida revisada, corrigida, diz assim: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser reveladas em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Curva a sua cabeça, Pai de amor, Deus de bondade. Nós temos a oportunidade, o privilégio de poder estar aqui, Senhor, com esta grande responsabilidade. Senhor, de ser o porta-voz, o arauto da Tua palavra nesta noite. Pai querido, e mais uma vez, nós oramos no nome de Jesus, pedindo que o Senhor confirme a Tua palavra, abra a porta da Tua palavra, e que a Tua palavra encontre um lugar especial, um lugar ímpar nas nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, nós queremos sair aqui abençoados. Então, Senhor, mais uma vez, a minha oração é para que o Senhor nos use através da Tua palavra. No nome de Jesus, nós Te glorificamos e Te exaltamos. Amém. Por favor, antes de você sentar, diga para pelo menos 3 pessoas que estão do seu lado, eu tenho esse costume, estou na minha casa, coroa de espinhos, coroa de glória. Pelo menos para 3.
Pode tomar assento. Deus cuida dos seus filhos, meus irmãos. Quem acredita que Deus cuida dos seus filhos, eu posso ouvir um glória. E o cuidado de Deus, opa, aí ficou melhor ainda. Eu vou pregar até umas 11 horas. E o cuidado de Deus dos seus filhos é um cuidado muito especial, muito imensurável, inigualável. Eu tenho por mim que Deus é o maior motivador das nossas vidas. Quem tem sentido a motivação de Deus? É verdade. E deixa eu dizer para vocês que diante de tantas adversidades que passamos na vida, nós precisamos às vezes de motivações. Existem alguns escritos bíblicos que me levam a esta compreensão, que eu entendo que na verdade Deus motiva os teus filhos através da sua palavra, através de vida de algumas pessoas. O texto que nós lemos, ele fala desta carreira, ele fala de algumas expectativas que nós temos, daquelas pessoas que um dia entregaram a sua vida para Jesus. O texto que nós lemos fala da trajetória de um escolhido, e deixa eu dizer para você, que a trajetória às vezes de um escolhido, não é ter vida fácil. Nós, um pouquinho antigos já no Evangelho, nós entendemos assim, nós aprendemos nos nossos primórdios, que a vida cristã não é uma vida fácil. Levar a cruz não é algo fácil. Só que nós não somos como algumas pessoas por aí. Tem algumas pessoas por aí que faz campanha para trocar a cruz. Tem algumas pessoas por aí que corta a cruz no meio. Mas nós somos aqueles crentes que ainda, naquele ensino de Jesus, que quem quer vir após mim, tome a sua cruz de cada dia e negue a si mesmo. E eu não sei você, hoje é um culto solene, um dos cultos mais importantes. Se é que tem culto importante, esse é um dos. Onde nós refletimos a nossa vida, nessa trajetória, nesse tempo presente que nós vivemos, nesses dias tão difíceis, nesses dias que o apóstolo Paulo escreve que são os dias trabalhosos. Só que, quando eu olho isso aqui, o que Paulo deixa, ele fala desses sentimentos que nós temos como servos de Deus. Essas expectativas que nós temos, essas motivações divinas que Deus nos dá, para que nós consigamos chegar no fim. E aonde é o fim? O fim não é ter 20 anos de cristão, o fim não é ter 30 anos, o fim não é chegar em uma posição eclesiástica, o fim não é gozar de ter alguns privilégios, algumas coisas aqui nesta vida. Qual é o fim? O fim é de ver um dia se cumprindo, nós estarmos com o Senhor na glória. Nós verdadeiramente podemos dizer e afirmar o que ele escreveu em Coríntios: tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está a tua vitória? E eu costumo dizer que quando eu enxergo isso, esta frase só vamos poder dizer quando nós estivermos na eternidade. Por quê? Porque nós somos humanos. Quem é humano aqui diz aleluia. Se você é humano, você é dependente de alguma coisa. Se você é humano, você tem pontos fracos como eu. Que todos os meses, não sei você, mas na ceia, ou no culto da ceia, nós refletimos de algumas coisas, e até no texto bíblico, que costumeiramente nós lemos, nós percebemos lá um convite de Deus para nos examinar. E eu não sei você, todas as vezes que eu me examino, eu tenho alguma coisa que o Senhor precisa trabalhar. Eu tenho alguma coisa que eu preciso apresentar a Deus, que Deus precisa me ajudar. E esse Deus está disposto a continuar nos ajudando. Esse Deus está disposto a continuar nos motivando. E deixa eu entender aqui o que Paulo está dizendo. Está falando das argúrias, está falando das dificuldades, está falando das coisas que vai nos cercar nesta vida, desta coisa que vai tentar nos impedir das dificuldades que nós vamos ter. E ele está dizendo, entre aspas aqui, uma síntese que faço, é dizendo: o meu presente, ele não é uma sentença final. Será que você pode dizer isso para o seu irmão do lado? O seu presente não é uma sentença final. Ele quer dizer para nós que o meu presente não é a sentença final de Deus para a minha vida. Há algo mais glorioso me aguardando.
algo mais glorioso me esperando. Algo que diz a Bíblia que os olhos humanos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem. Tem algo glorioso me esperando, e essa expectativa da espera, não sei você, o tic-tac, as últimas horas, os últimos minutos, os últimos instantes que estamos aqui nesta terra, a minha alma grita, geme, o meu espírito geme, o meu espírito tem essa expectativa. Está chegando a hora, está chegando o dia, vale a pena continuar a ser fiel, vale a pena, aleluia, continuar vencendo os dilemas, as coisas, a circunstância, aquilo que me cerca. Por quê? Porque tem algo maior me esperando, porque tem algo maior me esperando, e não foi um homem, não foi um presidente, não foi um governador, foi aquele que um dia permeou esta terra, deu a sua vida por mim e por você, e esse mesmo que esteve aqui, fez a mim e a você uma promessa, e fiel é aquele que fez esta promessa. Qual é a sua expectativa? A ideia de expectativa é a ideia de alguma coisa que eu estou aguardando. O que você está aguardando? Paulo escrevendo em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, ele diz assim: que miseráveis seríamos nós homens, se esperássemos somente nesta vida. Porque assim, queridos, nessa vida nós sempre gostamos de ganhar. Nós sempre gostamos, porque a ideia de coroa remete poder. Essa é a ideia. Eu gosto de quando o povo de Deus está sendo levado no período do cativeiro babilônico, uma fase que eu gosto por demais, e a expressão do profeta diz assim: caiu a coroa da nossa cabeça, ou seja, o nosso tempo de glória se foi. O nosso tempo de exaltação se foi, o nosso tempo de poder se foi, nós estamos humilhados. Porque essa é a ideia de coroa. E quando se fala de coroa, ninguém consegue enxergar isso, essa ideia. Porque é a ideia da coroa de espinho, a ideia de algo que nós estamos levando. Por quê? Porque alguém que tem uma expectativa só nesta vida, que espera só nesta vida, ele está se preocupado só com os tesouros, com os depósitos, com as honras, com os bens materiais, com as honras humanas, com a fama, com a promoção. Como está o nome dele nas redes sociais, quantos seguidores ele tem, qual o sucesso, qual o tamanho do seu sucesso. Por quê? Porque a expectativa dele é telúrica, é terrena, é humana, é uma expectativa temporal. Mas o Senhor não nos chamou para algo temporal, o Senhor nos chamou para algo atemporal. Aleluia! Uma expectativa de algo que nós não vemos, porque é isso que Paulo está dizendo. Fé, esperança naquilo que eu vejo não é esperança. Ele está dizendo de uma coisa que eu não estou enxergando, mas eu estou crendo. Aleluia! A minha alma está acreditando que a dia ou menos dia, em qualquer momento, em qualquer segundo, isto vai acontecer. Sabe por quê? Porque a minha expectativa, ela não se resume simplesmente a esta terra. Ou seja, eu estou aqui de corpo presente. Quem está aqui de corpo presente diz glória a Deus. Fora disso aí é doutrina espírita. Estamos aqui de corpo presente, mas a expectativa que temos, se acabar agora, esse corpo que é corruptível será transformado em um corpo incorruptível, e essa festa vai continuar na eternidade para todo sempre. A sua alma está esperando isso, querido? Amém? Está esperando isso? E quando nós entendemos a nossa expectativa, que não é uma expectativa telúrica, terrena, nós temos isso, entendemos o que Paulo está dizendo aqui. E quando nós entendemos isso, que a nossa expectativa não pode se resumir a esta vida, é algo mais glorioso me esperando, isso para mim é uma motivação para mim suportar os espinhos. E deixa eu dizer para você, nós não gostamos de espinho. Nós não gostamos de coisas difíceis. É verdade, isso é do ser humano. Quem gosta de sofrer? Ninguém aqui é masoquista. Essa ideia de sentimento, nós gostamos das coisas fáceis. Nós gostamos, às vezes, essa ideia de espinho é a ideia do suportar momentaneamente, é passar pela tribulação.
é passar pelos processos, é passar pelas adversidades, é passar pelas coisas que nos cercam, pelas coisas que vai tentar nos impedir de qualquer forma, para que a gente não atinja a expectativa de Deus ao meu respeito. Não sei se você sabia, mas Deus tem uma expectativa ao teu respeito. O céu tem uma expectativa ao teu respeito. E sabendo disso, vai acontecer diversas coisas na sua vida, na sua caminhada, para fazer com que essa expectativa, ela se resuma simplesmente a esta terra. Mas deixa eu dizer para você, que a expectativa do céu ao teu respeito, não é somente uma expectativa aqui na terra. Aleluia, ainda que nós acreditamos, meu irmão, que eu gosto do salmista, quando ele expressa em um dos salmos dizendo assim: pereceria eu sem dúvida, se não cresce, aleluia, que Deus me abençoaria na terra dos viventes. Ou seja, Deus vai nos abençoar aqui nesta terra. Eu não sei você, eu posso dizer, eu sou abençoado pelo Senhor. Você é abençoado por Deus, porque Deus permitiu você chegar nesta noite mais uma vez, estar nesta casa de oração. Só que tem um detalhe: ainda que Deus tenha te abençoado aqui nesta terra, a expectativa do céu ao teu respeito é que um dia você estará com os santos na glória, na eternidade. Essa deve ser a nossa expectativa. Enquanto este dia não chega, nós temos que entender, nós temos que conviver com os espinhos. Eu costumo dizer, coroa de espinhos deve fazer parte da indumentária do crente. O que é indumentária? Indumentária é aquilo que você veste, é a sua armadura, é a sua roupagem, é aquilo que nunca você pode esquecer, faz parte do seu vestiário, do seu viver diário. Na verdade, quando nós olhamos para o livro do Gênesis, quando há quebra ali do sentido da ordenança de Deus, Gênesis capítulo 3, 17, depois que o pecado é introduzido na humanidade, a Bíblia diz que a terra começa a produzir espinhos. Em umas traduções está dizendo cardos, em outras traduções está dizendo erva daninha. Então quer dizer, o que eu entendo, não tinha espinho, mas a partir da introdução, o pecado ele muda, a terra é afetada pela condição do pecado, os espinhos agora começam a fazer parte da nossa vida, é verdade, e tem alguns espinhos que Deus permite que eles permaneçam lá. O próprio Paulo, ele falando de si mesmo, na carta aos Coríntios, dizendo: olha, eu conheci um homem que se em carne não sei, se em espírito não sei, ele foi levado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis. A palavra de Deus vai dizer nesse contexto bíblico que ele está lá queixando-se de um espinho na carne, que ele vai orar a Deus por algumas vezes, e a palavra de Deus para ele foi: a minha graça vai te bastar. Ou seja, eu vou continuar cuidando de você independente dos espinhos. É verdade. Quando eu entendo espinhos, eu vejo a minha natureza humana pecaminosa. Eu vejo a minha dependência exclusiva de Deus, da misericórdia do Senhor. Deixa eu dizer para você, nós não estamos aqui pelos nossos méritos, nós não estamos aqui pelas nossas qualidades, pelo contrário, nós estamos aqui pelas nossas imperfeições, nós estamos aqui pelo tamanho do nosso pecado. Se o nosso pecado era grande, maior foi o amor de Deus, porque diz a Bíblia que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu dizia alguns dias atrás, tem algumas pessoas, glória a Deus pela vida deles, que teve um passado ruim de se lembrar. Eu dizia isso para algumas pessoas, que quando conta o seu passado, no sentido de se vangloriar de quem era, de quantos matou, de quanto roubou, quanto ludibriou as pessoas. Eu comecei a pensar nisso alguns dias atrás, e eu orei a Deus, agradeci ao Senhor: Senhor, muito obrigado, porque graças a Deus o Senhor não permitiu isso na minha vida. Eu fui alguém criado na tua casa, eu fui um jovem que passei a parte da minha juventude na sua casa, e já há alguns anos serve ao Senhor. Muito obrigado por isso, porque é o mesmo Deus que teve o poder de ir lá e de resgatar esta pessoa, é o mesmo Deus também que teve o poder de me preservar na sua presença. Oh, que glória! E em tudo isso Deus é glorificado. Nós entendemos muito bem isso. A coroa de espinhos deve fazer parte do nosso dia a dia. Nós temos que entender
entender, queridos. Nós temos que entender muito bem isso que Paulo está dizendo. Eu vejo aqui uma preparação. Eu vejo aqui Deus nos preparando, dizendo para mim e para você: querem receber coroa de glória? Tem que entender, tem que ser também coroado com coroa de espinho. Aleluia. Tem que sofrer as argúrias, tem que sentir o seu lado humano, tem que contextualizar e vivenciar diariamente a briga constante do seu homem interior com o seu homem carnal. Aleluia. Eu ensino há alguns anos que assim a carne nunca vai se converter. Ela não se converte, sabe por quê? Porque, e é até bíblico, que ela não herdará o reino do céu. Carne vai ser sempre carne. A palavra de Deus vai dizer que a carne, ela é fraca. O meu espírito tem que estar sempre pronto. A carne nunca vai gostar das coisas do Senhor. A carne vai sempre gostar e comungar das coisas que contraria ao Senhor. João, escrevendo a sua epístola, dizendo que quem quer ser amigo do mundo deve ser inimigo de Deus. Sabe por quê? Porque amigo do mundo contextualiza a minha carne. Viver carnalmente, viver fisicamente no sentido terreno, a minha esperança se esgotando simplesmente aqui nesta vida. Mas quando eu entendo que eu estou sendo coroado de espinho, sendo preparado para uma coroa incorruptível, para algo que o Senhor proporciona para mim e para você, quando eu entendo que coroa de espinho me leva a cada dia a revelar quem eu sou, a todos os meses que, como lá no tabernáculo, que antes das pessoas entrarem no santo, passava lá na bacia de bronze, enxergava a si mesmo, visualizando quem era. E eu não sei você, hoje é um desses cultos que nós enxergamos quem somos nós, que nós enxergamos nós mesmos. E quando eu enxergo, toda vez que eu me enxergo, eu vejo a minha dependência da misericórdia, eu vejo a dependência, como eu sou dependente de Deus, como eu preciso do amor de Deus a cada dia me alcançando e me motivando. O que é isso? É a coroa de espinho diariamente vivenciada por mim e por você. Eu gosto de uma expressão escrita por Paulo, Filipenses capítulo 2, verso 5. Ele fala assim que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esta palavra, o mesmo sentimento, ela está na tradução pentecostal. Na tradução King James, ele está dizendo assim: tendo a mesma mente, o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. E o mesmo modo de pensar que está aqui na revisada e corrigida, tem que também ser este pensamento nosso. Ou seja, viver pensando a cada dia, que enquanto estamos trabalhando, enquanto estamos andando nesta terra, nós podemos a cada dia sermos coroados com espinhos. Por quê? Porque a sentença da coroa de espinho momentaneamente que estamos passando, não é a sentença final de Deus. Existe uma coroa de glória me esperando. Existe uma coroa de glória te esperando. Vale a pena gemer, vale a pena lutar, vale a pena pelejar, vale a pena continuar, vale a pena vencer a carne, vale a pena abandonar as coisas do mundo, vale a pena renunciar, vale a pena abrir mão, porque tem uma coroa me esperando. Aleluia. A coroa de espinhos, talvez para alguém, são os infortúnios, são os paradoxos que às vezes você não entende, as coisas absurdas que acontecem. Mas eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu tento viver uma vida casta, piedosa diante do Senhor, porque isso acontece. Às vezes nós temos esses dilemas. Eu sirvo a Deus, eu jejuo, eu consagro, eu sirvo a Deus há tantos anos. Alguns paradoxos que nós não entendemos. O que é isso? É a coroa de espinho. Aleluia. É Deus nos preparando. Aleluia. Algumas perseguições. Por quê? Porque nós estamos aqui labutando e trabalhando e permeando e desejando um dia não estar em um reino terreno. O
próprio Senhor que um dia afirmou: o meu reino não é deste mundo. Aleluia! A sua pátria não se resume aqui neste mundo. Existe um reino celestial te esperando. Existe um mundo, aleluia, de glória, um local preparado de Deus para mim e para você. Por isso que nós temos que entender, estamos na fase de coroa de espinho. É verdade. Estamos na fase de escárnio, zombaria. O próprio exemplo de tudo isso, nós vamos ver Jesus, escrito pelos evangelistas. Evangelho de Mateus capítulo 27, vai falar sobre isso. Capítulo 27, verso 27 ao 31. Jesus já fora preso, tinha acabado de participar da sua última ceia com seus discípulos, contextualizado lá em João capítulo 13, você vai ver isso. A palavra vai dizer que nessa última ceia, Jesus, ele, diferentemente das outras, essa ceia na verdade tem toda uma relevância especial, desde a sua preparação. A preparação dessa última ceia foi interessante, porque Jesus dá uma ordem absurda para os discípulos, dizendo: olha, vocês vão à cidade, e quando vocês entrarem na cidade, vai ter um homem carregando um cântaro. Não era ofício do homem, já tinha uma singularidade, já tinha algo especial sendo preparado. A palavra de Deus vai dizer que Jesus fala: vocês vão seguir esse homem, aonde no cenáculo que ele entrar, diga que o mestre precisa lá emprestado para celebrar a ceia. Essa última ceia singular. A palavra vai dizer que Jesus, João capítulo 13, inicia-se dizendo: e Jesus, sabendo que era chegada a sua hora. Aleluia. Interessante, que fantástico. Esse Jesus que nós servimos, ele sabe a sua hora. Começa o seu ministério em João capítulo 2, quando a sua mãe observa, trazendo a notícia de que havia acabado o vinho. A sua mãe vai até ele e fala para ele fazer de certa forma alguma coisa, e ele diz: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Mas na ceia, na última ceia, ele sabe, e sabendo que é chegado a sua hora. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que ele tira a sua túnica e começa a lavar os pés dos discípulos um por um, e é nessa ceia que ele revela o traidor. Só que um pouco mais adiante, depois de ser traído, beijado lá pelo traidor e preso, espancado, zombado, o evangelista Mateus no capítulo 27 narra uma destas coisas que fizeram com o nosso Jesus. A palavra vai dizer que tiraram a roupa dele, vestiram. Mateus, ele usa a expressão veste de escarlate, a cor escarlate, cor vermelha. Quando você vê o livro de Marcos, capítulo 15, 17, o mesmo texto, Marcos ele fala púrpura, o púrpura é violeta, então é algo parecido com vermelho. Coloca ele com a veste escarlata, tece uma coroa de espinhos, segundo historiadores, uma planta da época que tinha aproximadamente 5, 6 centímetros na sua fronte, e quando colocado aquela coroa de espinho, automaticamente fere lá a pele, a epiderme, e automaticamente começa a sangrar. E não obstante a isso, se isso não era tudo, além da coroa de espinho que colocaram no nosso Jesus, a palavra de Deus vai dizer que eles eram esbofeteados, colocaram nele um caniço na sua mão, uma vara na sua mão, e com esta vara o espancaram. Já tinha apanhado, e começaram zombado, quando colocaram a coroa de espinho. Olha aí, o rei dos judeus. Fizeram isso com Jesus. Fizeram isso com Jesus. E por quê? Qual o merecimento que ele tinha? Quando você lê João capítulo 19 falando desta cena também, a palavra vai dizer que quem o julgava: olha, eu não vejo crime neste homem. Ele não tinha crime algum sobre ele, não tinha feito nada, ele não merecia estar ali. Por que ele se submete a tudo isso? Por que ele se sujeita a tudo isso? Quando ele está sendo tentado lá em Mateus capítulo 4, quando Satanás vem até ele, a palavra de Deus vai dizer que depois que Satanás deixa, ele podia clamar e Deus mandar legião de anjos para o auxiliar. Por que ele se sujeita a tudo isso?
Quando alguém observa que Jesus está sofrendo lá no Getsemane, orando na sua oração sacerdotal, que é onde ele vai suar gota de sangue, onde a sua alma está angustiada, aonde que alguém diz assim, quando ele diz: Senhor, passe de mim esse cálice, alguém está dizendo, ele quer desistir? Não, querido. Jesus tinha desde o seu princípio a consciência da sua missão. Ele não queria desistir de maneira nenhuma. Ele sabia que ele precisava fazer aquilo que iria ser imputado sobre nós, e tinha que se cumprir o que dizia Isaías capítulo 53: levaria sobre si as minhas dores, os meus pecados, as minhas iniquidades, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu e você somos sarados. Eu não sei se você tem motivo para dar glória a Deus, mas eu tenho, porque não era para mim estar aqui, aleluia, não era para estarmos sentados aqui reunidos louvando o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o peso do pecado nos separava de Deus, mas quando Jesus vem a esta terra, Ele une novamente, Ele nos aliancia novamente, e agora, não um pacto de homem, não a palavra de homem, mas um pacto de sangue, firmado com o sangue inocente. Aleluia. Escritor aos Hebreus é feliz quando escreve Hebreus 9:22. No tempo da lei não havia perdão de pecados se não houvesse derramamento de sangue. E que sangue era esse? Era sangue de um animal, e tinha qualidades desse animal. Você vai ver isso no sacrifício, lá no tabernáculo é bem explícito isso. Tinha que se levar, Deus exigia, não podia ser qualquer animal, não podia ser animal manco, não podia ser animal coxo, não tinha que ser algo perfeito, algo imaculado. Aleluia. A pessoa que levava o sacrifício era colocado lá, tinha um certo momento a mão em cima da fronte do animal. Acreditava-se que, aleluia, o seu pecado era transferido, mas isso era feito de ano em ano, ano em ano, ano em ano. Isso cansa Deus. Mas um dia alguém andou nesta terra, e quando ele começa o seu ministério, alguém identifica: olha aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, que glória! Quem era ele? Jesus. Jesus veio uma vez por todas para morrer pelo meu e pelo seu pecado, para tirar a coroa de espinho de pecado que estava sobre nós, e nos prometer e nos fazer uma promessa, e nos dar o direito de receber naquele dia uma coroa de glória. Será que você pode profetizar para esse irmão que está do seu lado? Tem uma coroa de glória te esperando. Será que você pode falar para esse irmão do lado do seu lado? Vire de trás, pode falar. Você está na liberdade de Deus. Tem uma coroa de glória te esperando. Vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena agora. Vale a pena passar por esta fase difícil. Vale a pena passar pelas dificuldades. Vale a pena passar pelas coisas que nos cercam, pela zombaria, pelo escárnio, pelas coroas de espinho. Por quê? Porque maior vai ser uma coroa de glória. Aleluia. Paulo, vendo lá no livro de 2 Timóteo capítulo 4 que o seu fim estava próximo, a tradição vai dizer que ele é ali decapitado, mas a esperança que está dentro do seu coração, ele está dizendo, 2 Timóteo capítulo 4 verso 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas isso aqui para mim é fantástico. Agora só me resta a coroa de justiça, que o justo juiz dará a mim, mas não somente a mim, a todos aqueles que amarem a sua vinda. Quem está amando a vinda de Jesus? Quem está aguardando esta coroa de justiça? Querido, coroa tipifica na Bíblia salvação.
É o que João escreve em uma das igrejas da Ásia, capítulo 3, verso 11: eis que venho sem demora, guarda bem o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Sabe por quê, meus amados? Enquanto estamos aqui nesta terra, nós podemos perder a nossa coroa, a salvação. Nós somos arminianos, nós acreditamos que a salvação pode ser perdida. Se você andar de forma relaxada, se você andar de forma desapercebida, aleluia, salvo uma vez, salvo para todos, isso aí, nós não coaduamos muito com isso. Você pode perder. Guarda bem, guarda o seu contato com Deus, guarda a sua vida com Deus, guarda a sua aliança com o Senhor. Não quebre o seu pacto com o Senhor, não quebre a sua aliança com Deus. Sabe por quê? Porque um dia Jesus firmou ela, um dia Jesus morreu por você, por mim, por você. Para quê? Para que um dia nós tenhamos esta coroa, recebemos do céu a salvação, para a glória do Senhor. Talvez você está na fase de coroa de espinho, talvez você está na fase das bordoadas. Algumas vezes você lê, principalmente quando você pega lá a carta de Pedro, a fase que a igreja está passando de dificuldade, perseguição, aonde João escreve, às vezes de forma para que só os irmãos percebessem a quem era endereçada a carta, a eleita, a senhora, a referência à igreja, porque a igreja está sendo perseguida, está passando por essas fases de espinho, está sofrendo perseguição, está sofrendo escárnio, está sofrendo adversidade, está passando tantas coisas. Aí Pedro tem que escrever: olha, esta brevidade, estas circunstâncias momentâneas, essas tribulações momentâneas, não há nada que se compare àquilo que nos espera. Querido, tem algo melhor te esperando. Nós não servimos a Deus simplesmente por uma vida terrena, nós servimos um Deus para passar a eternidade com o Senhor. É verdade, não servimos a Deus por um bem material. É bom, os bens do Senhor é bom, as misericórdias do Senhor é bom, querido, mas tudo isso vai ficar aqui. Nós servimos a Deus para passar a eternidade com o Senhor. Nós servimos a Deus para entrar, para ver Jesus como Ele é. Nós servimos a Deus para que quando nós entrarmos nas mansões celestiais, nós vemos se cumprir aquilo que a Bíblia nos dá por direito. A quem vencer, eu vou dar um novo nome com uma pedra branca. A quem vencer, eu vou permitir de comer do maná escondido. Quem vencer, é só quem vencer, então tem que vencer. Continua, não desista, não desanime, não abra mão da sua fé, não abra mão da sua coroa. Sabe por quê? Porque você tem um Deus que te ajuda, porque você tem um advogado intercedendo em todo instante junto ao Pai, porque você tem um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que não vê como o homem vê, um Deus que não vê como as pessoas vê, como os amigos vê, um Deus que vê você nas suas minúcias, que vê você nas suas fraquezas, que vê você nos teus 5 minutos, que vê você nas suas vergonhas, mas é um Deus que te ama. E é um Deus que te dá o direito de naquele dia, trocar a coroa de espinho por uma coroa de glória. Passe a fase da coroa de espinho, porque tem uma fase de coroa de glória te esperando. Você acredita nisso? Pastor, enquanto isso não acontece, o que eu tenho que fazer? Pedro dá um conselho para nós importante. 1 Pedro 5,7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da sua vida, da sua família. Deus tem cuidado do seu coração. Deus tem sido motivação para você continuar. Amém? Deus tem sido motivação para você não abrir mão da sua fé, não abrir mão da sua salvação.
não trocar a sua salvação por nada desta terra. Deus tem sido a motivação maior da sua vida. Então dá para aguentar esta fase de coroa de espinhos, sim ou não? Dá para aguentar, sim ou não? Porque, meu querido, pode ser hoje, pode ser o fim de hoje. Você sabia que Jesus pode voltar hoje? Quem está esperando Jesus voltar ainda? Porque tem algumas pessoas, pastor Robson, ou pastor Márcio, o Robson está falando de mim, que acreditam que isso aí é uma utopia, que isso aí é uma motivação para os crentes continuar dando glória e se reunindo na igreja. Mas eu não sei você, eu continuo acreditando que Jesus vai voltar. Você acredita nisso? Quem está esperando Jesus voltar? Dá para suportar a coroa de espinho? Dá para suportar as adversidades desta vida, almejando que tem algo mais glorioso nos esperando? Amém, queridos? Fique de pé no nome de Jesus. Quero orar. Já estou passando para o pastor. Curva sua cabeça. Oh Deus bondoso, misericordioso e glorioso, eu quero te louvar, te agradecer nesta noite, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, por esta igreja se reunindo aqui, ó Pai, pela esperança vívida no coração de cada um dos teus filhos, ó Pai. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que cuida, que zela, que mantém de pé, que dá estabilidade. Tu és um Deus que acalma as tempestades, Tu és um Deus que trabalha nas nossas emoções, no nosso íntimo. Senhor, Tu és um motivador das nossas almas. Tu és aquele que não nos deixa desanimar diante das batalhas da vida, diante das circunstâncias que nos cercam, diante destas coroas, ó Pai, que às vezes faz parte do nosso dia a dia. Sim, Senhor, são os espinhos, são os cardos, são as ervas daninhas, são as lutas diárias, ó Deus, deste homem, desse lado adâmico, Senhor, lutando, desejando e dizendo dentro de nós: Maranata, vem Senhor Jesus. Senhor, e a minha palavra de oração nesta noite é para que mais uma vez a tua misericórdia seja derramada sobre este lugar, sobre nós que agora vamos comungar, que vamos, Senhor, manter a comunhão uns com os outros, tendo a certeza que este sangue poderoso continua eficaz, continua, meu Deus, cumprindo esta função de nos dar ânimo, de nos dar força, de limpar os nossos pecados, de nos tornar brancos, oh Pai, como lã, como diz a tua palavra. E eu quero nesta noite, Pai, no nome de Jesus, Senhor, continua segurando nas nossas mãos, não deixe nós olharmos para trás, não deixe nós sermos, ó Pai, não deixe nós, ó Deus, desejarmos as coisas lá do Egito, as lembranças do Egito sejam, Senhor, apagadas da nossa memória, elas sejam, Senhor, transformadas naquilo que o Senhor já fez e continuará fazendo por nós, ó Pai. Então, Deus, a minha palavra de oração nesta noite é para que o Senhor continue nos abençoando, o Senhor, o teu servo, o pastor desta igreja, com a sua equipe de obreiros, cada membro, Senhor, deste lugar, que a bênção do Senhor, ó Pai, de contínuo possa ser sobre eles, e esta casa de oração, Senhor, cumpra o papel, a tua vontade, e continue esperando, Senhor, a tua volta, Pai, no nome de Jesus. Continua, Senhor, conosco, nos abençoando, nos guardando e nos dando vitória. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Quem pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Deus abençoe. Pastor, por favor.